Ciro Gomes retoma as entrevistas. Bolsonaro e Dória são duas faces da mesma moeda. Fala galera da Ciro Progressista! Depois de pouco mais de um mês sem gravar, cá estou eu novamente com mais uma análise de conjuntura para vocês, a primeira de 2021. E antes de começar esse primeiro vídeo, como sempre faço, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, dê like se você gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou falar a partir de agora aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, eu começo falando sobre essas primeiras entrevistas do Ciro Gomes neste ano. Vocês devem ter visto que ontem ele voltou com tudo, ele deu uma ótima entrevista pro Datena, lá na Rádio Bandeirantes. O próprio Datena repercutiu no Brasil Gente, que é em cadeia aberta, né, para todo o Brasil, na TV. Nessa entrevista de pouco mais de 40 minutos, ele esculachou o Bolsonaro, como tem que ser, né, porque é um absurdo atrás do outro, incrível. O Bolsonaro ele não para de cometer equívocos, ele não para de cometer absurdos, certo? E agora ele vai ficar refém, porque depois de amanhã o Trump oficialmente não será mais presidente dos Estados Unidos, né? E o cerco está se fechando a nível internacional e quem sabe posteriormente para um possível impeachment. Tudo depende das eleições na Câmara e, lógico, no Senado daqui umas 3 semanas. Ou menos, daqui menos de 3 semanas na verdade, né? Daqui pouco mais de 2 semanas, né? Inclusive no próximo vídeo vou falar especificamente uma parte sobre essas eleições, por que elas são tão importantes, né? E por que a gente tem que fazer uma contenção de danos, ou seja, apoiar o menos pior. Na Câmara, Baleia Rossi, no Senado, a Tebet, enfim. No próximo vídeo eu prometo para vocês que eu vou falar um pouco mais sobre essas eleições. Mas voltando à entrevista do Ciro pro Datena, uma coisa que também me chamou muita atenção é que ele alertou para a calhordice do Dória. Muita gente está aí batendo palma, né, pro oportunista do governador paulista, mas não nos esqueçamos que ele é o Bolsodória, que ele apoiou incondicionalmente o Bolsonaro nas eleições de 2018 para se eleger governador, né? Ele usou ali a prefeitura de São Paulo por menos de 2 anos como trampolim para chegar ao Palácio dos Bandeirantes, né? Ele é um marqueteiro de marca maior, não fez mais do que a sua obrigação como governador de buscar essa vacina, não fez mais do que a sua função o obrigava, né? A gente tem que aplaudir sim, como eu falei lá no Twitter, os cientistas do Instituto Butantan, da USP, não é? O SUS como um todo, e não esse político demagogo, como o próprio Ciro disse lá na entrevista, né? E o Ciro também lembrou que se dependesse do Dória, tudo já estaria privatizado, e é verdade. A gente sabe esse caráter privatista que o João Dória tem, não é? Ele até ontem, após sofrer críticas que não tinha incluído os quilombolas, agora colocou... Ou seja, o Dória ele funciona na base da marketagem, né? Se for para render frutos políticos, sobretudo para uma candidatura à presidência em 2022, ele vai fazer, né? Então a gente não pode cair nessa vala comum de ficar aplaudindo esse idiota, esse canalha. Ele é praticamente farinha do mesmo saco do Bolsonaro, é um pouquinho menos pior, E inclusive eu acho ele mais parecido com o Trump do que o Bolsonaro com o político americano, né? Mas voltando para o Ciro, foi muito boa a entrevista, ele foi mais objetivo, ele está conseguindo ser mais sucinto nas suas críticas, mantendo a verve, mantendo, né, a firmeza como tem que ser, porque é um absurdo atrás do outro, né? No nosso país, o Brasil vai se tornar em breve o país com o pior enfrentamento possível nessa pandemia do coronavírus. Já tem mais de 210 mil mortes, já estamos na segunda onda antes de terminar a primeira, ou seja, é muito grave. E agora começou a vacinação, mas de maneira muito incipiente, muito pequena, né? Então a gente tem que continuar cobrando, tanto o Bolsonaro como o Dória, né? Porque você vê, em São Paulo chegou a triste marca de 50 mil mortes. Quem que é o principal culpado? Não é o Dória, que é o governador de lá? Então a gente tem que tomar cuidado para, primeiro, não ficar batendo palma para esses pilantras, como o Dória, mas ao mesmo tempo
né, ficar apontando o dedo para o canalha do Bolsonaro. Né? Então, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de destacar, primeiro, a entrevista do Ciro, que foi muito boa, porque ele nos alerta para essas duas questões importantes, e segundo, para mostrar que Bolsonaro e Dória são farinhas do mesmo saco. Né? Eles são políticos muito semelhantes, ambos são de direita. O Bolsonaro é de extrema direita, o Dória é de direita, ele não é centro-direita coisa alguma. É preciso a gente se alertar a isso. Né? Mas só para terminar o tópico do Ciro, no começo da noite de ontem ainda, ele participou de uma ótima live /sabatina com o Tarso Genro, uma jornalista e um professor lá do Sul. Foi muito proveitoso, né? Durou pouco mais de 1 hora. Foi no perfil do próprio Tarso Genro, que é um ótimo nome do PT, ex-governador, ex-prefeito, gaúcho, pai da Luciana Genro, um político muito importante do PT, um dos poucos dessa velha guarda, né, que ainda está na ativa, que merece nosso aplauso, nossa referência, como o próprio Ciro fez questão de fazê-lo lá nessa entrevista. Nessa entrevista foi basicamente um desdobramento do que ele falou no Datena. Ele falou um pouco mais sobre a esquerda, né, sobre os erros, não só do PT, mas de todo o campo progressista, né, o que a gente precisa fazer para melhorar, se a gente chegar lá. Não é? Ele bateu pouco no Lula, bateu pouco. Ele falou que se encontrou com a Glaze, que apesar dos pesares a cumprimentou. Enfim, jogou panos quentes, apesar do UOL querer, né, sempre fazer essa intriga, né, de que ele andou falando mal do PT e do Lula, mas não foi nada demais, foi bem cordial. É uma série de entrevistas que o Tarso Genro e equipe vai promover com grandes nomes do campo progressista, vocês devem ter acompanhado. E o primeiro foi o Ciro Gomes, né? Foi muito proveitoso, deu uma boa audiência e boa repercussão, né? É isso, vamos ver quais serão as próximas entrevistas do Ciro. Provavelmente ele vai ali no Mais Que 8 Minutos com o Rafinha Bastos em breve, no Flow Podcast, muita gente tem pedido, até para furar a bolha, né? Para chegar de vez no jovem que ainda não o acompanha, né? Então vamos aguardar que ele vai dar ótimas entrevistas nesse ano de 2021. Bom, e para fechar o vídeo, esse primeiro vídeo de 2021, lógico, eu vou falar um pouco mais sobre os absurdos que o Bolsonaro não para de cometer e por que ele é tão parecido com o Dória. Bom, vocês devem ter visto, né, o caos que se instalou lá em Manaus novamente, pior do que aquela primeira vez, né, lá em março e abril. Né, faltou simplesmente o básico, né, que são cilindros de oxigênio para os pacientes do leite de UTI. Muitos artistas se mobilizaram para ajudar, alguns políticos, enfim. É um absurdo, né, o que acontece não só lá em Manaus, no Amazonas, mas no Brasil inteiro. Isso é muito culpa, lógico, do Bolsonaro e do Pazuello, que não é um ministro, é um antiministro, né, é um incompetente até para ser do exército, até para ser um general, um cara do exército. E o Bolsonaro é o pior presidente possível que a gente tem, né? É o pior presidente da história e uma das piores crises sanitárias, se não a pior que esse país e essa terra já passou, não é? Todos os outros países, com defeitos ou não, têm bons gestores, têm bons estadistas, enquanto a gente tem um completo idiota, um completo irresponsável, né, que fica nessa picuinha infantil e calhorda com o Dória. Não é? O Dória também não é flor que se cheire, como eu falei agora há pouco, e o próprio Ciro também bem pontuou. O Dória é um oportunista, e ele está de olho sim no Palácio do Planalto. Ele é um cara muito ganancioso, e ele quer ser presidente do Brasil. Não é? E se a gente continuar dando bola fora, se a esquerda continuar se degladiando, pode acontecer um segundo turno aí apocalíptico entre Bolsonaro e Dória. Não se engane, o Bolsonaro não está morto. E se não passar o impeachment, ele vai para a reeleição com chances reais de ser de novo presidente, né, de ser eleito novamente. Então a gente tem que continuar centrando fogo, apontando os erros, né, se for possível passar esse impeachment. Se não, continua como uma oposição responsável e fiscalizadora, não é? Para chegar em 2022 com alguma chance. Saiu uma pesquisa ontem da XP, o Ciro está ali empatado tecnicamente segundo com o Moro e o Haddad, o Bolsonaro continua em primeiro, mas nos cenários de segundo turno
ele perdeu força, também está perdendo a aprovação, o auxílio emergencial acabou agora em janeiro, a economia vai rumo ao buraco de vez, e aí eu quero ver o que ele e o imbecil do Paulo Guedes vão promover, né, vão fazer para sair dessa encalacrada ou amenizar, né? Mas enfim, a gente tem que se alertar que o Dória é farinha do mesmo saco. Ambos são do campo conservador, ambos são oportunistas, ambos pensam no seu grupo político, no seu projeto político, em detrimento do bem comum da nação, né, do bem comum da população. Então é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo de muitos que eu farei nesse ano de 2021, sempre ali de 2 em 2 semanas. Em breve a gente retoma também as lives aqui no canal e na página, né? A gente vai chamar políticos do PDT, pessoas importantes da militância, enfim. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e comente sobre tudo o que eu falei aqui nesse vídeo de hoje. E aí, você gostou dessas primeiras entrevistas do Ciro? Onde você acha que ele vai nas próximas? Bolsonaro e Dória realmente são farinha do mesmo saco? E aí, o que você acha sobre tudo que eu expus aqui? Deixa aí na barra de comentários a sua opinião. Beleza? Valeu, um abraço e até daqui 2 semanas.